E hoje vamos falar de quê, amigos? Eu estava a pensar em falar de diferenças comportamentais, emocionais, de todos nós, bens. Todos somos diferentes, todos. E às vezes nós comparamos muitas pessoas à nossa maneira de ser, não é? E porque se eu estivesse no lugar daquela pessoa eu não fazia assim. E porque se fosse eu tinha pensado diferente. Eu tinha sido diferente. Ora bem, nós estamos sempre a arranjar sempre uma desculpa, seja por que for, ah, para as situações serem vistas do nosso ponto de vista. Do nosso ponto de vista. Como é que a gente faria? Como é que a gente estava? Como é que seria, não é? Só que nós temos que ter a flexibilidade e a sabedoria de perceber que nós não somos iguais, bem. Somos todos diferentes. Aqui não há comparações. Eu posso pensar totalmente diferente daquela minha amiga, eu posso ser, ou agir, estar na vida. Eu conheço pessoas, bem, muitas, não é uma nem duas. É muito, aliás, a maioria, que, por exemplo, ficam tão felizes com um elogio, beijos. Elas precisam tanto de um elogio. Elas adoram receber um elogio, seja de quem for, seja do vizinho, seja de uma amiga, seja de uma pessoa que não viram há tanto tempo. Ela, ai, fulana, até me gabou, até me disse isto, até disse que eu estava tão bonito, que eu estava ainda nova. E as pessoas ficam com aquela ilusão e ficam prontos, não é? Levam aquilo, não é? Outros ainda dão muita importância, por exemplo, a situações que às vezes lhes fazem surpresas, de coisas assim pronto, não é? Para os animar, para os agradar. E há outros babies, e há outro tipo de pessoas, não é? Eu incluo-me mais nesse tipo de pessoas, que eu, babies, como é que eu os vou explicar? Eu não gosto de coisas mecânicas. Sabes o que é coisas mecânicas? O que é coisas mecânicas, Rebecas? Eu não gosto de coisas mecânicas, por exemplo, dizer, olha, eu engordei. Por exemplo, eu engordei, é verdade, eu já engordei. Dá-se nota, não é? E as pessoas dizem, não, ainda estás muito bem. Até posso ainda estar muito bem. Mas as pessoas têm aquele mecanismo de nos agradarem. Tens a perceber? Não dizer, pá, realmente já está, já engordaste, pá. Já estás... Também às vezes as pessoas não nos querem magoar. Mas quando não querem magoar, ou não querem dizer as coisas para a gente ficar triste, às vezes mais vale uma pessoa ficar ali no bico calado. Entendeste, Esbeios? Não gosto de bajular, não gosto de... Eu não sei explicar isto. Mas eu acho que desta forma, da minha maneira de falar, vocês vão perceber o que eu estou a querer dizer. Nós temos que encontrar em nós essa visão, babies, essa avaliação de percebermos se estamos bem, se estamos mal, percebemos as razões que nos levaram às vezes a gente estar pior. Por exemplo, vou-vos explicar. Eu falo por mim, não é? Mudei muito a minha alimentação. Pratiquei muito exercício físico e vocês sabem disso tudo. Durante todo o ano e eu perdi imenso peso, estava mesmo top, bem, entendestes bem. Mas eu tive a necessidade de engordar 3 ou 4 quilos, babies. E vocês dizem, porquê até becas? Porque vocês não sabem as complicações e os problemas que eu tive. Eu não tenho defesas, não é? Tenho muito poucas defesas. E então eu estava mesmo a perder completamente a minha imunidade. E eu ficava quase desmaiada, não sei lá quantas vezes. Às vezes íamos no carro, íamos a qualquer sítio, o meu marido tinha que parar o carro, seja onde fosse, começava a tremer toda, a suar, e tinha que tomar alguma coisa que era pronto, não é? Era o meu corpo a pedir para eu estabilizar. E pronto, comecei a ter muitos problemas desse tipo, entendeste, veios? Onde eu percebi que, fui a vários médicos, tomei não sei quantos remédios, acabei por apanhar uma pneumonia, prontos. E eu percebi que só eu, ao meu jeito, porque cada um de nós é que nos sabemos tratar, cada um de nós é que tem o seu jeito de se tratar. E eu já sabia que o meu organismo, sabes que o meu organismo baby, sempre foi de uma pessoa, não é? Gordinha. E eu sabia que o meu organismo estava a pedir alguma coisa, estava a pedir mais força, mais... Então, eu tive que me... Foi mais importante para mim neste momento engordar 3 ou 4 quilos e ficar bem. Deixei de ter esses maios, comecei a estabilizar, os suores ainda tenho, mas muito, nem se compara, bem, não tem comparação, que eu tive mesmo mal. Tinha que mudar a roupa 3, 4 vezes por dia, mas tudo molhadinho. Era uma coisa incrível, parece que me dava a sair uma coisa no corpo, era uma febre interior, entendeste as vezes? Parei com o exercício físico, porquê? Porque não tinha força, não é? Não tinha força, perdi a força, eu fiquei de tal maneira fraca
que eu, se fosse um treino, ficava esticada. Então, agora, eu estou-me a recompor, entendeste, as vezes, para depois iniciar a minha vida, mas já percebi, babies, eu já percebi que eu posso ter mil e um cuidados, mas eu sou uma pessoa que eu tenho que me alimentar sempre e não posso sair um bocado da minha... Eu já percebi, babies, daquele peso mais gordinho que eu tenho. Não é óbvio, mas mais gordinho. Assim, por exemplo, como estou agora. Entendeste, as vezes? Tem que ser mais ou menos isto. Porque quando eu baixo, babies, e eu enfraqueço, o meu organismo vai abaixo. E o que é que quer dizer com isso, babies? Estou-me a referir àquilo que a gente está a falar. Porque às vezes nós temos mentalidades diferentes, maneiras de pensar diferentes dos outros e julgamos sempre os outros segundo o nosso pensar. Só que às vezes nós não estamos na situação dos outros, não sabemos o que é que eles estão a passar e o porquê que eles estão a passar aquilo e porquê que eles estão a tomar certas determinadas atitudes. Porque eles têm uma história atrás. E é por isso que eu aprendi na minha vida, e já há bastante tempo, a não julgar. A não julgar ninguém. Ai, é que só devemos julgar ou dar opinião quando sabemos realmente, concretamente, o que se passou. Olha, babies, concretamente quase nunca sabemos. Porque cada pessoa tem a sua razão. Há coisas que não há palavras para explicar. Só as pessoas que vivem as situações é que sentem na pele o que é que se passa. Sentem no olhar. Não é? Eu conheço tantos casos de pessoas que me dizem, olha, aquela pessoa a mim nunca me fez nada. Nada, becas. Até pelo contrário. E eu sinto que, quantas vezes você tem essas situações, nós temos que respeitar. Porquê é que a pessoa sente aquilo? Porquê é que a pessoa... Então, o que é que se passa aqui? O que se passa aqui, babies, e o que hoje eu queria falar convosco precisamente, é que nós não precisamos que os outros nos gabem, nos deem um elogio, nos digam o que temos que fazer, nos aconselhem, nos recomendem, sem primeiro nos ouvirmos a nós, sem primeiro nós percebermos o que é melhor para nós, sem primeiro nós nos diagnosticarmos, seja no coração, seja nas emoções, seja está bonito ou feio, seja o que for, babies. A melhor opinião e a única que realmente deve prevalecer é a nossa, babies. Porquê até, becas? Opa, porque ninguém está na nossa pele. Ninguém sabe exatamente aquilo que nós estamos a viver. Entendestes? E por isso cada um sabe as suas necessidades. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? E eu quantas vezes, passou-se por mim, quando eu deixei de fumar, há muitos anos, e naqueles primeiros anos eu metia-me confusão ver as pessoas a fumar. Metia-me confusão porque eu não percebia porque é que elas não perceberam, como eu percebi que aquilo estava-nos a matar. Então eu queria que toda a gente percebesse que aquilo era um veneno que nos está a matar. Até que, com o desenvolvimento e com a minha não é? Com a minha experiência e com a minha vida, eu fui percebendo, babies. Cada um tem o seu refúgio, cada um tem a sua fuga. Se calhar eles já perceberam que aquilo está a matá-los. Mas se calhar aquilo é o refúgio que eles têm que... nem avaliam isso. Valorizam o momento, valorizam o prazer, valorizam o hoje. Entendestes, babies? E isso antes a mim dava-me uma revolta. Porque eu pensava, parece que querem morrer e se quiserem. Hoje penso e se quiserem. Cada pessoa é livre de querer o que quer. De escolher a sua vida. Se essa escolha querem, porquê é que eu sou contra? O que é que eu tenho a ver com isso? Ai, mas eu devia aconselhar, devia recomendar. Então essas pessoas não sabem. Está lá numa cigarros por uma mata. Todos sabem. Por isso, babies, é dar espaço também aos outros de viverem a vida deles como eles acham que têm que viver. E nós é que temos que saber o que é melhor para nós. O que é melhor para mim pode não ser melhor para a minha irmã. Ou pode não ser melhor para o meu vizinho ou para a minha amiga. Entendestes, babies? Porque cada um tem a sua maneira de ver e de viver diferente. Por isso, babies, é mesmo, mesmo, mesmo importante a gente desenvolver este conhecimento e esta sabedoria de vida para sabermos respeitar o próximo. Respeitar a ideia de cada um. Eu, por exemplo, não gosto de tatuagens. Não gosto. Eu, nenhuma. Não gosto. Aliás, eu tenho uma maneira de estar, de ser, entendeste, às vezes, que... Como é que eu vou explicar isto? Por palavras. Que eu própria... Eu vejo... Como é que eu vou explicar? Pessoas, não é? Que estão todas tatuadas, aquilo para elas é tipo uma vaidade, um gozo, uma coisa espetacular, estás a perceber? Por isso, eu tenho que respeitar o gosto dos outros. Se eles acham isso, eu não acho. Entendeste, Esbeios? Eu acho até que uma pessoa que se tatua e que se tatua muito, há de qualquer problema psicológico ou qualquer coisa.
não é? Porque é que a pessoa gosta de se ver toda tatuada, porque dizer a nossa pelezinha, nosso bracinho, a nossa, não é? Uma perna inteira, às vezes a pessoa usa uma perna inteira. Pá! Só que eu tenho que respeitar o gosto dos outros. Se eles gostam, se sentem bem, não é? E algumas pessoas até reconheço que algumas pessoas até ficam, algumas tatuagens até ficam engraçado. Mas eu não faria. Ficava muito melhor sem nada. Ficava, dá assim um ar mais higiênico, na minha maneira de ver. Mais bonito, mais limpo, mais, não é? Não gosto, não é? De ver uma pessoa tatuada de Jesus. Mas tem que ser uma porcaria, eu não gosto. Mas isso são gostos. E eu só estou a dar o exemplo das tatuagens porque a maioria do mundo, babies, não pensa como eu. A maioria do mundo adoram tatuar-se todos, adoram. Hein? Por isso eu tenho que compreender que o meu gosto é só meu. Não é do mundo, não é do universo. Então devo respeitar os outros. Também se calhar acham por uma pessoa não ter nada, não ter nenhuma tatuagem, não ter. Não é? Entendeste, vezes? É como o piercing. Tia Becas, já puseste o piercing? Já. Eu quando tinha 20 anos ou 22, eu tinha aqui um piercing, tinha aqui um brilhantinho. E tinha no umbigo. Entendeste, vezes? Mas quando tinha 20 anos. Isso foi uma moda que já foi há 30 anos, vezes. Hoje não gosto. Nem gosto de ver, nem jamais punha. Então quando vejo pessoas da minha idade, com 50 anos, com piercing no nariz, pronto, para o meu gosto e na minha opinião, jamais. Entendeste, vezes? Dá-me assim um ar de imaturidade, de criancice, de uma pessoa querer parecer, esconder a verdade, o que realmente é, não é? Uma pessoa já não tem idade para essas coisas. Aí para as coisas é preciso idade? É, vejo. Há coisas que é preciso idade, claro que é. Se eu já nem gosto de ver a juventude, imaginei uma pessoa de meia idade já com filhos, até alguns netos, como eu que já tenho netos. Babies, claro que não gosto. Mas respeito. Entendeste, babies? Se a minha amiga gosta, se fulano gosta, deixa andar, o problema é dela. Acho canalhado, mas se gosta. Hoje era sobre isso que eu queria falar. Só para pensarmos. Beijinho.